Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Meu Mundinho Perfumado. Esse vídeo de hoje é um vídeo diferente dos que vocês já estão acostumados aqui no canal. Não é aquele vídeo em que vocês vão me encontrar feliz, animada, sorridente, como vocês normalmente encontram. Eu não tô bem, meu emocional ainda está abalado, as minhas emoções estão oscilando. Aconteceu uma tragédia aqui em casa com um dos nossos gatos. E isso foi muito recente, só que eu decidi fazer esse vídeo por duas razões. Primeiramente, porque eu quero que esse vídeo sirva de alerta para você que tem bichinho em casa e que talvez não saiba, não faça ideia do risco que você está correndo. Que quando eu relatei para as pessoas o que aconteceu, muitas pessoas falaram: caramba, eu não tinha noção que eu estava correndo esse risco. Eu não tinha noção que isso podia acontecer. A partir de agora eu vou tomar essas medidas de segurança. Então esse vídeo ele vai ser importante para você que tem bichinho em casa, seja gato, cachorro, qualquer outro animalzinho, para você prestar atenção nesses fatores que eu vou falar, para você aprender a proteger os seus pets, para você não passar pela tragédia, gente. Essa é a palavra, infelizmente, não tem como definir de uma outra forma, que acometeu a nossa casa, um dos nossos gatinhos. E justo o Theo, um dos gatinhos mais carinhosos, um dos gatos mais doces. E ele tinha 3 aninhos, nem 3 aninhos, ele era bem novinho. E eu nunca imaginei que a gente ia perder ele dessa forma. Então, nesse vídeo, primeiramente, eu vou contar pra vocês o que aconteceu. Por mais que isso seja dolorido, e eu pensei muito nisso, eu falei, caramba, eu vou reviver, eu vou falar de novo sobre isso. Vai doer, vai ser um vídeo que vai ficar ali no meu canal e talvez eu olhe e bata aquela dor, mas eu acho que passar para vocês essa mensagem, esse alerta é muito importante, porque talvez esse vídeo salve vidas, talvez esse vídeo evite que algo muito ruim assim aconteça na sua casa também. Então, se você tem bichinho, primeiramente fica comigo nesse vídeo que a gente vai conversar sobre o que aconteceu, eu vou contar o que aconteceu. E por mais que você já tenha visto no meu Instagram, que eu falei um pouco sobre isso, @SimoneGPsicanalista, que é o meu outro Instagram, né? Eu geralmente divulgo aqui pra vocês o @Meu Mundinho Perfumado, que é um Instagram de perfumaria, mas @SimoneGPsicanalista eu trago assuntos profissionais e também assuntos pessoais. Então nesse Instagram eu falei um pouco, mas a minha mente foi assimilando mais alguns detalhes do que aconteceu, então eu tô com um pouco mais de clareza sobre o acidente. Outra razão seria para honrar a memória do Theo, fazer uma homenagem para ele nesse vídeo. Então a forma que eu escolhi foi trazer 3 perfumes que traduzem muito a personalidade dele, traduzem muito quem foi o Theo, traduzem muito o que ele representou para nós, traduz muito o que ele deixou aqui dentro do nosso coração. Como a nossa linguagem aqui é a perfumaria, não vai ter forma melhor de explicar para vocês quem era o Theo, quem foi o Theo. Então essas 3 fragrâncias, elas trazem perfeitamente a personalidade dele, que a gente viveu ao longo desses curtos anos. Foi uma vida curta, mas com certeza inesquecível para nós, que vai ficar na nossa memória e no nosso coração. Então, antes da gente começar esse vídeo, já vou pedir para você deixar seu like, deixar seu comentário, ativar o sininho de notificações para você ver tudo que eu posto por aqui. O link do meu Espaço Natura, com o cupom vigente do momento. No box de informação você vai encontrar o link do meu grupo de desapego. Se quiser fazer parte, saber quando eu for desapegar algo da minha coleção, eu vou postar lá primeiramente. E também eu vou deixar disponibilizado o link do grupo da Tati, que é um grupo bacana, em que tem outros amantes da perfumaria lá e é uma troca bem legal. Bom, gente, vamos lá. Vamos aí para esse assunto difícil, doloroso. Vou contar pra vocês o que aconteceu. O Theo, ele foi adotado. Quando o Henrique e nós casamos, eu já tinha Liz e Alex. E quando a gente casou, a gente decidiu adotar um gato juntos, que ele sempre gostou muito de gato. Então a gente foi até a ONG conhecer os gatinhos. E a gente trouxe o Luigi e a Vanilla, que é essa aqui, que vocês estão vendo aqui atrás no sofá. A princípio a gente ia pegar só o Frajolinha, só que a gente acabou se encantando com o Luigi e com a Vanilla. Nós trouxemos os dois, acabamos trazendo eles. A outra aí da ONG, a gente foi lá interessado num gatinho, Frajolinha, e a gente tinha ali a preferência até por adotar um Frajola, porque a gente sabe que eles são os menos adotados. Não sei se vocês sabem disso, mas os gatos Frajolas, eles sofrem um pouquinho de preconceito. E então a gente tinha essa intenção, só que não teve nenhum gato em específico que a gente sentiu aquela conexão que a gente esperava, né? E quando a gente tava indo embora da ONG, um gatinho branco
uma carinha de coitado, todo gripadinho, todo congestionado. Ele subiu numa cadeira, ele não estava na mesma parte em que os outros gatos estavam. Ele estava fora, sabe que lá nas ONGs tem aquelas salinhas que fica um monte de gato. Ele não estava lá, ele estava fora. Ele pegou e ele subiu numa banquetinha e ele literalmente, gente, ele me abraçou. Ele estendeu as patinhas pra mim e ele me deu como se fosse um abraço. E eu olhei, falei assim, esse gatinho tá pra adoção? Porque rolou aquela conexão, né? Ele veio assim, praticamente ele me adotou. E aí a moça me falou que aquele gato, que era o Theo, né? Que na época tinha outro nome, ele tinha sido devolvido. Que ele tinha ficado um mês numa casa, mas não sei por qual razão, devolveram ele. E ele tava triste, porque imagina, gente, pro gato ser devolvido, ele já tava uma semana, há um mês na casa. Então ele já tava adaptado, e aí de repente ele volta pra ONG, sabe? Imagina o sentimento de rejeição, a tristeza, ele tava muito triste. E aí quando ela falou que ele tinha sido devolvido, aí eu não tive dúvidas, eu falei, então é ele. Aí a gente fez o teste, né, de FIV e FeLV lá, porque a gente, como já tinha outros gatos, tinha que ter certeza, né, de que ele não tinha nenhuma doença que pudesse passar para os outros, né. A gente fez o teste e aí saiu o teste, deu negativo e a gente já levou ele para casa. E aí começou a nossa história com o Theo. E enfim, o Theo era um gato muito levado, ele era um gato muito arteiro, ele mexia em tudo, ele subia em tudo. Então, o que a gente acredita que aconteceu? A gente acredita que a máquina de lavar ficou aberta e a gente saiu, né? A gente saiu e a máquina de lavar ficou aberta e ligada na tomada, que era uma coisa, a gente que, sendo muito sincera, a gente às vezes esquecia de tirar. A gente andou lavando muita roupa esses dias, né? Enfim, muita coisa na cabeça, um bebê pequeno, outros gatos, a gente trabalhando o dia inteiro. Então, assim, a cabeça muito cheia. E a gente acabou esquecendo a máquina de lavar ligada. Conversando com o Henrique, eu falei pra ele que eu não lembro de ter deixado a tampa da máquina aberta, eu não costumava fazer isso. Só que ele acredita que ele tenha deixado, porque às vezes ele estendia a roupa. Aqui a parte de estender roupa é dele, né? Eu boto pra lavar e ele estende a roupa. E ele tinha essa mania, às vezes, de deixar a máquina aberta, de esquecer a máquina aberta. Então ele acredita que ou ele tenha esquecido a máquina aberta, ou realmente o Theo, do jeito que ele era levado, também não duvido que ele tenha aberto a tampa da máquina. Mas eu acho que foi mais provável que ele tenha realmente esquecido aberta. E o que a gente acha que aconteceu? Ele entrou na máquina e ele ficou preso, a tampa baixou, ele ficou preso. E como a gente tem outros 5 gatos, esses outros gatos que eram muito unidos com ele, principalmente os meninos, né, o Luigi e o Lacan, muito unidos a ele, eles viram ele preso, entraram em desespero, subiram na máquina para tentar ajudar, né, porque o gato tem muito isso, né, ele tenta ajudar o outro quando vê que tá passando por alguma coisa ali. E nessa, eles clicaram no botão da máquina, que a nossa máquina é aquela que abre em cima, e como a máquina estava ligada, a máquina funcionou. E aí, gente, assim, no domingo a gente saiu, a gente foi almoçar, a gente fez algumas coisas, e pra piorar, era um dia que a gente até recebeu aquele alerta da Defesa Civil de chuva, de raios, pra ficar em casa e tal, então a gente voltou pra casa, porque tava começando aquela chuva. Só que quando a gente voltou pra casa, a gente percebeu que a cozinha, a lavanderia, tava tudo revirada. Só que até aí, né, a gente tem 5 gatos agora, né, mas a gente tinha 6 gatos, então eles faziam bagunça mesmo, já tinha acontecido de outras vezes eles revirarem a cozinha, a lavanderia. E a gente chegou cansado, super cansado, foi fazer o que tinha que fazer, sabe, e a gente não percebeu que o Theo não estava aqui. Isso é uma coisa que me machuca também, não ter percebido que o Theo não tava. Porque, assim, como a gente tem outros gatos e tudo, e naquela loucura de fazer as coisas pra Bia, dar janta e cuidar, e cansado, tomar banho, fazer as coisas pro dia seguinte, a gente não percebeu. E gato costuma se esconder muito, né? Também. Então, às vezes, tá num cantinho, tá no outro cantinho, a gente não percebeu que ele não tava, mas ele já estava nesse momento, ele já estava na máquina, provavelmente o acidente tinha acontecido nesse meio tempo que a gente estava fora. Quando acordei dia seguinte, eu acordei, a primeira coisa, o Henrique olhou pra mim e falou assim, amor, você lavou roupa ontem? Eu falei, não lembro de ter lavado roupa.
Ele falou: eu não tenho uma forma boa de te falar isso, mas o Theo tá na máquina morto. Então, naquele momento, gente, nossa, eu não sabia o que pensar, o meu chão caiu, eu desabei, eu fiquei naquele, né, desespero, aquela coisa, tentando entender, assimilar o que tinha acontecido. Ele foi resolver o que tinha que resolver, pegar o corpinho dele, levou no hospital veterinário e falaram que ele já estava falecido já de 12 a 24 horas. Então ele já estava na máquina de lavar. A gente achou, né, que ele estava escondido alguma coisa, mas ele já estava lá, a gente não tinha visto. E enfim, ele fez o que tinha que fazer, tudo. E pra ele foi muito difícil também, porque ele viu a cena, eu não vi, eu não quis ver o Theo dessa forma. E de lá pra cá a gente passou os dias assimilando, foi muito difícil, muito sofrimento, a gente sofreu muito de imaginar o que aconteceu exatamente com ele. No começo a gente tinha pensado, será que foi um choque? Por, sei lá, teve aquela coisa dos raios, da chuva, será que foi um choque nesse meio tempo? Só que eu acredito que agora avaliando, por mais que ele tivesse sangue no nariz, porque a médica, quando viu, falou assim, a veterinária, provavelmente foi um choque, porque ele tá com sangue no nariz. E quando acontece uma descarga elétrica, sangra, né, o narizinho, porque os vasos sanguíneos se rompem. Só que a gente depois parou e pensou que, como a máquina estava com as roupas centrifugadas e ele estava em cima, a gente estava úmida, né, as roupas estavam úmidas, ainda um pouco úmidas da centrifugação, só pode ter acontecido da máquina realmente ter sido ligada, porque as roupas não tinham sido colocadas para lavar, não por nós, né? Então, o cenário que a gente depois imaginou que era a possibilidade realmente foi essa, de ele ter entrado na máquina e os gatos subiram e ligaram com ele dentro. Então, gente, assim, imaginar esse sofrimento que ele passou, principalmente porque a nossa máquina sempre ficava ligada no volume mais alto de roupas, então ela enchia de água até a boca. Então provavelmente ele passou ali por um afogamento. O Theo era um gato muito assustado. Provavelmente não, com certeza ele passou por um afogamento. O Theo era um gato muito assustado. Então ele era um gato que ele... Nossa, qualquer coisa, se ele estava em algum lugar a gente falava: Theo, sai daí, ele já saía correndo. Ele deve ter entrado num desespero tão grande quando ele percebeu que ele estava preso. E quando os outros gatos ligaram a máquina, então eu imagino o desespero dele. Pelo que eu conheço do Theo, ele deve ter ficado se debatendo lá dentro, os gatos foram ver o que aconteceu. E aí piorou tudo porque ligaram a máquina. E eu fico imaginando o sofrimento dele, tendo visto a água entrando, o desespero dele e ele ter se afogado e... Enfim, gente, eu não sei em que parte dessa lavagem que ele morreu. Eu espero muito que ele tenha sofrido o menos possível, mas é muito difícil pra gente imaginar esses cenários, porque é muito difícil, não tem como. É uma morte muito sofrida, é algo muito trágico, né? Então não tem como. Todos os cenários que a gente imagina dele ter perdido a vida ali é de sofrimento, é de muita dor. Então foi uma coisa muito sofrida pra nós, aquele sentimento de culpa, porque se a gente não tivesse deixado a máquina ligada, isso não teria acontecido. Enfim, várias coisas que vão passando na nossa cabeça, o que a gente não deveria ter feito, o que a gente deveria ter feito, se a gente não tivesse saído de casa, enfim. A nossa mente, ela fica ruminando, e eu sei conscientemente que eu não tenho culpa, que foi um acidente, mas ao mesmo tempo a gente se sente muito responsável por isso, por não ter pensado nessa possibilidade, por não ter protegido o Theo. E então o alerta que eu queria dar pra vocês que tem bichinhos é: tire a máquina de lavar da tomada, tire. Mesmo que você fale: mas a tampa tá fechada, a gente pode, num esquecimento, deixar a tampa aberta, ou a gente pode de repente se deparar com o fato do gato abrir a tampa. Eu não sei, gente, os gatos são muito levados, eles conseguem coisas assim inimagináveis, então todo cuidado com eles é pouco. Então, se você tem bichinho, por favor, deixa a sua máquina desligada, fora da tomada. Tome todos os cuidados. Antes de você sair de casa, confere. Se você tem mais de um gato, confere um por um, vê se eles estão ali. Sabe, são cuidados que a gente passou a ter agora, coisas que a gente não pensava e que a gente passou a pensar. E é isso, a gente tá assimilando, a gente tá processando. E não tem o que fazer, infelizmente, agora só os dias mesmo para aliviar essa dor do luto, a dor da perda. Tá tudo muito
confuso ainda, tá tudo muito dolorido, porque a gente sente muita falta física dele. Ele sempre estava presente, ele era um gato muito carinhoso. Na gestação ele ficava na minha barriga, ele sempre queria estar junto, ele era um gato extremamente carinhoso. Então faz falta, ele faz muita falta. Por mais que a gente tenha 5 gatos aqui, ele era único e insubstituível, e eu sinto muita falta dele. Tá sendo muito doloroso não ter ele aqui em casa, e principalmente quando a gente vê, assim, vem na nossa mente as nuances do que aconteceu, né? Imaginar o sofrimento dele e a gente sem poder estar ali para ajudar. Então o recado que eu queria deixar para vocês é esse: protejam seus bichinhos. E em homenagem ao Telzinho, Tetel, como eu chamava ele carinhosamente, eu trouxe 3 fragrâncias que representam muito o que o Tel era, né? Primeira fragrância é o Honey Sweet. Eu escolhi o Honey Sweet porque ele representa delicadeza, doçura, suavidade. E o Tel, ele era um gato muito doce. Eu acho que doçura é uma das características que mais definem a personalidade do Tel. O Tel era um gato bonzinho, era um gato, ele nunca atacou ninguém, ele não brigava com ninguém, ele era extremamente carinhoso, ele conquistava todo mundo. Quem conhecia o Tel se apaixonava, porque ele sempre ia lá se esfregar na pessoa, pedir carinho, subir em cima. Ele era um gato extremamente doce. Então eu escolhi o Honey Sweet porque é uma fragrância que traz essa doçura, traz esse amor, sabe? Eu sinto muita doçura no Honey Sweet, e eu sentia muita doçura do Tel. Com certeza, de todos os gatos, ele era o mais doce. A fragrância com certeza representa parte da personalidade dele. Outra fragrância que eu escolhi pra lembrar o Tel, Free Hugs, do Boticário. Gente, a Free Hugs é uma fragrância que te abraça, literalmente. Ela tem cheirinho de conforto, cheirinho de limpeza, de roupa lavada. É uma fragrância extremamente gostosa, até nostálgica em alguma medida, porque ela traz muito esse acolhimento. E o Tel, ele era esse gato carinhoso, que ele gostava de abraçar. E eu escolhi a Free Hugs principalmente porque ele veio para nossa casa a partir de um abraço. Ele me deu aquele abraço na ONG, e a partir dali eu tive certeza que a nossa casa precisava dele e que ele precisava de nós. Então foi a partir desse abraço que a nossa conexão se formou. Então o Free Hugs é uma fragrância assim que ela traz muito isso, e com certeza representa muito do que o Telzinho era para nós. Do quanto que ele sempre queria esse contato físico, sabe? O abraço do jeitinho dele. E por fim, gente, a fragrância que eu escolhi para representar a personalidade do Tel e aproveitar e também passar uma reflexão para vocês é a Carpe Diem, do Boticário. Essa fragrância que veio em edição limitada e é uma fragrância muito especial para mim. Eu conheço esse cheirinho desde a minha adolescência, eu amava esse cheiro. Tinha uma menina na escola que usava e eu me apaixonei pelo cheiro, comprei também e eu adorei. Mudou, né, a embalagem, mas o cheirinho continua bem parecido. E Carpe Diem significa aproveite a vida, né, aproveite cada momento. E eu acho que o Theo aproveitou bastante. Enquanto ele esteve aqui, ele pulou, ele correu. A última lembrança que eu tenho dele, as últimas lembranças, foi dele vindo no meu colo quando eu tava atendendo. Ele sempre fazia isso. Ele vinha no meu colo, ele queria ficar bem aqui na minha barriga, sabe? Ganhando carinho, aí ele se esfregava. E eu tenho uma lembrança dele brincando no corredor com o brinquedinho da Bia. Ele pulava, ele corria e ele tava todo feliz. Eles têm muito isso, né? Eles conseguem fazer do simples algo extraordinário. Então uma coisa muito pequena pra ele, pra nós, né, que era um brinquedinho, era um pedacinho de plástico, era a alça do baldinho da Bia, sabe? Do baldinho dela que soltou, ele tava brincando com a alça, ele pulava, ele brincava. E essa é uma das últimas lembranças que eu tenho dele fazendo toda essa bagunça ali no corredor, e jamais imaginei que seria a última vez que eu veria ele brincando. Se eu soubesse, eu teria ido brincar com ele. Então a reflexão é: aproveite o simples, né? Aproveite as coisas simples. A gente que gosta aqui de perfume, não fica deixando pra usar o seu perfume amanhã, depois, pra data especial, pra aniversário, pra festa. Gente, o especial é hoje. Por isso que eu uso todos os perfumes que eu tenho a qualquer hora do dia, a hora que eu quero. Eu não fico esperando, guardando perfume porque é importado, porque é mais caro, porque é descontinuado. Não importa. Eu uso. Então o recado que eu quero dar pra você: use.
use seus perfumes, porque a gente não sabe até quando a gente vai estar aqui. E o Theozinho, ele com certeza não sabia até quando ele ia estar aqui, mas ele estava vivendo, sabe? E principalmente, aproveite o hoje e aproveite as pessoas que estão ao seu lado. Porque se eu soubesse que o Theo não estaria mais com a gente, eu teria brincado mais com ele, eu teria parado mais o meu dia, feito mais carinho, deixado mais ele encher minha roupa de pelo, porque às vezes ele me irritava um pouco quando ele subia em cima de mim, me enchia de pelo, eu falava, Theo, você tá me enchendo de pelo. E, ai, como eu queria que ele pudesse estar aqui enchendo minha roupa de pelo, sabe? Como eu queria depois, mesmo tendo que tomar ali um antialérgico, poder agarrar mais ele, beijar mais ele, fazer mais carinho nele. Eu teria aproveitado mais ele. E eu acho que o Theo, ele me ensinou isso. Ele me ensinou que a gente tem que aproveitar mais. A gente acha que vai ter depois, mas a gente não tem o depois. Então isso vale pra tudo. Aproveite as pessoas ao seu redor, os seus filhos, as pessoas que você ama, os seus gatinhos. Agarre, beije muito, curta muito, valoriza muito. Sou até mais próxima dos outros gatos, né? Porque eles estão tristes, eles estão chateados, eles estão traumatizados, porque eles presenciaram. E eu tô procurando fazer muito carinho, procurando estar muito perto, e eu quero ser mais presente. Porque às vezes na correria do dia a dia, a gente não fica presente como a gente deveria estar. E, gente, trabalho é importante, tudo isso é importante, a gente precisa de dinheiro pra viver, mas nada é mais importante do que esses momentos que não voltam. Então é isso que eu queria passar pra vocês. Espero que esse vídeo agregue na vivência de alguma forma, que ajude a evitar outros acidentes, que proteja outras vidinhas. Um beijo, obrigada por estarem aqui comigo mais uma vez. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.